Olá, na aula de hoje vamos determinar os parâmetros do motor de indução trifásico. Bom, vamos ver qual que é a importância dos parâmetros, vamos determinar passo a passo e vamos ver um exemplo. Bom, para que é importante determinar os parâmetros do motor de indução trifásico, né? Bom, nós já vimos em aulas passadas que a partir dos parâmetros nós determinamos eficiência, por exemplo, determinamos potência de entrada, podemos determinar também fator de potência, torque, seja para todos os cálculos, né? Parâmetros fundamentais, certo? Ok. Além dessa importância, também para fins de simulação é muito importante. Por exemplo, nós temos aqui uma plataforma, neste caso é o MATLAB. Nesta plataforma MATLAB, você pode simular, por exemplo, o motor para diferentes situações de carga, como se vai comportar o torque, como vai ser a corrente, etc, etc. Quanto tempo demora para passar o transitório. Temos aqui o MATLAB, por exemplo, aqui coloca a rede elétrica, trifásico, aqui o motor, né? Certo? Aí você vai usar o MATLAB. Quando você dá clique nesse ícone, você vai ver que ele tem uma janela desse tipo. Tem várias configurações, parâmetros avançados, fluxo de carga. Por exemplo, aqui, parâmetros. Em parâmetros, você tem que colocar os parâmetros desse motor. Quais são os parâmetros? Né? Por exemplo, nesse caso, a potência, a tensão e frequência. Bom, informações que nós já temos. Aqui vem resistência do estator e indutância do estator. Esses parâmetros nós já temos no caso do motor quando nós fazemos ensaios. Por a resistência nós sabemos, a reatância, a indutância. A indutância pode ser determinada a partir da reatância. Nós temos a reatância do estator, dividimos entre ômega, que seria 2πf, e encontramos a indutância. Igual aqui, a resistência e a indutância do rotor. Bem que está a linha. Isso porque esses valores vão estar referidos ao estator, como nós fazemos na aula, né? Indutância mútua, que seria a reatância de magnetização, XM. Então, a partir da reatância, pode determinar esta indutância. Aqui tem outros parâmetros, por exemplo, inércia, fator de atrito e número de par de polos. Número de par de polos nós sabemos, a inércia é mais difícil de obter e a fator de atrito também. Neste caso, inércia e fator de atrito, existe um ensaio específico para fazer isso. No caso de inércia, aqui a norma a NBR 17094, seção 8.2.1.3, ele mais ou menos estabelece, a partir da potência do motor de indução trifásico, mais ou menos quanto deveria ser o momento de inércia. Então, caso nós não tenhamos essa informação, nós podemos pegar desta tabela, a partir da potência e número de polos, mais ou menos quanto que é esse momento de inércia e para colocar naquela informação do MATLAB, tá bom? Se vocês quiserem fazer um ensaio mais fidedigno, vocês teriam que fazer um ensaio específico para determinar. Existem outros estándares padrão para você fazer esses ensaios. A importância é, se você tem os parâmetros fidedignos do seu motor, a sua simulação vai ser mais precisa, mais próximo do real, tá bom? Bom, então, simulando no MATLAB, por exemplo, aí ele vai simular a partida, né? Você pode colocar carga e ele vai simular mais quanto tempo vai demorar para passar o transistor, qual que é o valor máximo e tudo mais. Certo? Mas ok. Então, observe que tudo isso depende desses parâmetros. Bom, nós temos 3 ensaios para determinar esses parâmetros. Estes ensaios, vamos comparar com os ensaios do transformador trifásico. Por exemplo, o primeiro ensaio é o ensaio corrente contínua. Neste ensaio corrente contínua, você aplica uma tensão em corrente contínua e mede uma corrente contínua entre 2 terminais, bom? Lembrando que em ensaio em corrente contínua a máquina tem que estar parada, né? Não pode estar em movimento. Observe que em corrente contínua não existe reatância, portanto, o único que vai limitar a corrente é a resistência do estator, que é um valor pequeno. Então, esta tensão que eu aplicar aqui deve ser muito pequena. Bom, gente, muito pequena, senão você põe a queimar a máquina. Quanto eu vou colocar a tensão aqui? O ideal é colocar uma tensão pequena e que esta corrente seja no máximo a nominal, tá bom? Máximo nominal. Lembrando que a resistência é um parâmetro que em princípio é constante, a não ser que mude pela temperatura. Mas considerando que o ensaio é rápido, então a temperatura não muda, não vai fazer mudar a resistência. Portanto, se eu colocar I nominal, colocar metade da I nominal, deve dar-me um valor de resistência similar, não era para variar. Tá bom? Agora, se você deixar muito tempo, a resistência aumenta a temperatura pouco a pouco, devido a que a temperatura faça aquecer a resistência, certo? Mas ok. O importante aqui é que essa tensão deve ser muito pequena. Você vai aumentando pouco a pouco e vamos ver aqui, tá bom? Mas beleza. A corrente não pode ultrapassar a nominal.
dependendo de como está a ligação do estator, eu posso, se estiver, por exemplo, em estrela, neste caso, eu posso demonstrar que a resistência é igual à tensão aplicada dividindo a corrente entre duas vezes, né? Porque aqui tem 2, certo? Se for, por exemplo, em delta, eu posso demonstrar que a resistência é 3 meios da tensão VCC entre ICC, onde VCC é a tensão entre duas faces e a corrente é a corrente de linha, tá bom? Você pode demonstrar isso daí. Outra maneira de fazer esse ensaio é apenas colocar um multímetro na opção ohmímetro. Um ohmímetro aqui e também mede, certo? Aí, a partir do valor que mede o ohmímetro, que seria a resistência total, né? Que seria, você determina o valor determinado aqui, né? Porque o ohmímetro vai medir apenas a resistência equivalente total, certo? Mas beleza. O segundo ensaio é o ensaio sem carga ou vazio. Este ensaio equivale ao ensaio em circuito aberto no transformador trifásico. Então, nós temos aqui o motor de indução. Não vou colocar carga, deixo sem carga, por isso se chama em vazio ou sem carga. A única carga que vai ter o motor vai ser as próprias perdas por atrito de ventilação e perdas no núcleo e perdas estatóricas, ok? Bom, como é feito o ensaio? Não precisamos ter a tensão nominal, você aumenta a tensão até a nominal, e nesse momento você mede as correntes trifásicas e a potência trifásica na entrada. Nesse caso, por exemplo, tem um método 2 batímetros com 2 potências aqui. A potência total daqui é a potência de entrada trifásica, tá bom? Ok. Então, você vai determinar, a partir dos valores trifásicos, você vai determinar os valores monofásicos, tensão, potência e corrente. Tudo você faz, tá bom? Para fazer os cálculos. Se você colocar 3 amperímetros, você pode encontrar uma corrente média aqui, ó. Se você colocar apenas 1, seria 1. Se você tem 3 amperímetros, é melhor porque você evita pequenos desbalanços. Se não, se tiver um só, então usa um só, né? Bom, então, vamos lá, o procedimento. A partir da potência trifásica de entrada, eu sei, é igual às perdas do cobre do estator, mais as perdas do núcleo, mais as perdas por atrito de ventilação. Como eu comentei, né? Neste ensaio, são apenas perdas, porque não tem carga no eixo. Essas perdas diversas são perdas que, às vezes, quando você faz a somatória, não dá. Mas se você não tem essa informação, despreza, não tem nada. Perdas diversas, zero. Essas perdas no núcleo, mas perdas por atrito de ventilação, nós chamamos perdas rotacionais. Aqui, ó. A potência de entrada é dada pelo ensaio. Você consegue medir. A corrente I1 para calcular as perdas por cobre no setor são calculadas também, são possíveis ser medidas. Então, a partir daqui, eu posso determinar as perdas rotacionais como sendo a potência de entrada menos 3 vezes I1 quadrado R1. Este R1 é a resistência obtida do ensaio corrente contínua. Então, a partir daqui, você já determina as perdas rotacionais do ensaio em vazio. Bom, quem mais determina o ensaio em vazio? Eu tenho aqui o circuito equivalente por fase. Bom, lembrando, em vazio, o escorregamento é próximo de zero. Não é zero, né? Claro, nunca vai ser zero. Mas ele fica próximo a zero, por exemplo, fica 2%, né? Muito pequeno. Então, R2 sobre S fica um valor muito grande. Então, esta impedância fica grande demais comparado com esta impedância aqui. Então, I2 fica muito pequeno, quase zero. I2 fica pequeno comparado com a quantidade de magnetização no ensaio vazio. De tal maneira que eu posso desprezar este ramo. O que vai ficar? Apenas isso aqui, ó. Bom? Então, eu vou ter apenas X1 mais XM em série com R1. Bom, quando eu somo X1 mais XM, ele fica muito grande comparado com R1. Então, eu desprezo também R1 aqui, ó, neste ensaio. E eu apenas vou determinar uma impedância em vazio, como sendo a tensão de fase dividida a corrente de fase, que é igual a X1 mais XM, só em módulo, tá bom? Então, eu faço essa simplificação para poder fazer os cálculos mais na frente. Ok? Lembrando, neste ensaio vazio, então, eu vou determinar as perdas rotacionais, mais informação da corrente de magnetização que está aqui e a reatância do estator, né? Bom, o segundo ensaio é o ensaio em rotor bloqueado, ou rotor travado também chama. Então, você trava aqui o eixo do motor, tá bom? Você trava ele. Este ensaio equivale ao ensaio de curto-circuito do transformador trifásico. Então, você vai alimentar com tensão e vai medir as correntes e a potência.
quanto você vai aumentar a tensão aqui? Agora prestem atenção. Como o rotor está travado, equivale ao curto-circuito do transformador trifásico. Lembre, no transformador trifásico, quando está em ensaio curto-circuito, eu não posso colocar uma tensão nominal, senão você queima a máquina. Você tem que aumentar pouco a pouco a tensão, até que a corrente aqui seja nominal, que mais ou menos é em torno de 5%. Por quê? Porque nesse momento, quando está o rotor travado, esse baleou, esse corrente baleou, a resistência do rotor é grande. Por isso que você tem que colocar uma tensão pequena aqui. E vai monitorando até chegar à corrente nominal, e nesse momento marca a potência, a corrente nominal e a tensão que você obteve para esse ensaio. A partir desses valores, você determina os valores monofásicos de tensão, potência e corrente por fase. Bom, aqui nós temos um problema, tá bom? Vou explicar qual que é esse problema. É o seguinte, nós sabemos que no rotor ele tem uma reatância. Essa reatância é ômega x, depende do escorreamento, ou depende da velocidade do motor, tanto faz, né? Certo? Ou seja, quando está travado é um valor, quando está em operação, quando a reatância é próxima, quando a máquina está próxima da velocidade nominal, o escorreamento fica um valor próximo a zero, né? Aqui fica 3, a frequência do rotor fica 3 Hz, e quando está parado, a frequência fica a frequência do rotor. Imagina que eu colocasse a frequência nominal, 60 Hz. Então nós temos duas faixas. Quando está travado, a frequência é alta, e quando está em operação, a frequência é muito pequena, certo? Então a reatância vai mudar tanto na partida, quanto quando está o rotor travado, quanto quando está em operação, certo? A questão é, se eu preciso determinar a reatância do rotor, qual valor vou colocar? Quando está no rotor bloqueado ou quando está em operação? Aí nós temos um problema, né? Porque eu preciso determinar, mas ele vai ter uma mudança ao longo do processo de partida. Para resolver esse problema, é recomendado, então, ter uma fonte que tenha frequência variável. Então, nesta fonte de frequência variável, eu vou colocar uma frequência de ensaio, tá bom? Tenho que variar no ensaio rotor bloqueado, tenho que colocar uma frequência de ensaio que é diferente da frequência nominal. Quanto vai ser a frequência de ensaio? Aí tem outra vez a mesma questão, né? Se eu coloco, por exemplo, a frequência próximo de zero, vou estar obtendo os parâmetros da reatância do rotor próximo do nominal, ou seja, em velocidade nominal. Se eu coloco uma frequência próximo da frequência nominal, que seria a frequência do estator, vou determinar os parâmetros do rotor, reatância do rotor, no rotor bloqueado. Para evitar este problema, geralmente se usa uma frequência de ensaio que seja 25% da frequência nominal. Então, aqui, ó, nós colocamos 25% da frequência nominal. Por exemplo, se a frequência nominal fosse 60 Hz, a frequência de ensaio deve ser em torno de 15 Hz. Tá bom? É só para tentar dar um termo médio, né? Porque na prática não tem como, né? A menos que a gente faça elementos finitos por simulação para fazer para determinar exatamente, mas não dá aqui por ensaios. Mas beleza. Bom, quais são os motores no qual você vê mais este efeito, esta dificuldade de determinar a reatância do rotor? São dois. São os rotores, aqueles rotores que têm barras profundas. E quais são na norma NEMA? A classe B e C. Classe B, barra profunda, e classe C é a dupla gaiola de esquilo. Como são barras profundas as duas, o efeito, se não colocar esta frequência de ensaio mais ou menos aqui, você vai ter uma imprecisão nos parâmetros do rotor, da reatância do rotor. Bom? Nas outras, a classe A e D, por exemplo, não tem problema. Mas ok. Pronto. Então está aqui, ó, tem um ensaio rotor bloqueado. Na partida, né, no rotor bloqueado, esse vale 1. Se esse vale 1, então, observem que agora, como esse vale 1, este valor é pequeno. Este ramo daqui é pequeno comparado com a reatância de magnetização. Este ramo daqui é pequeno. De tal maneira que a corrente de magnetização vai ser muito pequena comparada com a corrente do rotor aqui, ó, na partida. Na partida, estou falando. Certo? Então, eu posso expressar este ramo daqui, ó, e 2 grande, eu expresso isso aqui, ó. Então, no ensaio do rotor bloqueado, eu posso apenas considerar esta parte aqui. É o mesmo que nós fazíamos no ensaio de transformador trifásico, em rotor em curto-circuito, né? Então, eu expresso aqui, fica este circuito equivalente. Lembrando, eu estou fazendo esse ensaio com uma frequência teste. Por isso que eu estou colocando a reatância linha aqui, ó. Porque
que é a reatância na frequência teste, ou frequência de ensaio. Bom, aqui eu posso somar esses dois aqui. Então, vou colocar aqui reatância de rotor bloqueado linha, mais resistência de rotor bloqueado. Está aqui, tensão e fase, certo? Ok, então estas reatâncias são obtidas na frequência de ensaio. E aqui vou chamar esta impedância de rotor bloqueado. Então, a partir da tensão e da corrente, pode determinar o módulo da impedância de rotor bloqueado, como sendo a tensão de fase sobre corrente de fase, a partir dos ensaios de rotor bloqueado. Bom, esta impedância ele tem duas componentes, parte real e parte imaginária. Se eu posso obter este ângulo desta impedância a partir da potência de entrada de rotor bloqueado, dividido entre a raiz de 3, tensão de linha e de linha, onde a tensão de linha e de linha são os tensão e corrente de linha do ensaio de rotor bloqueado. Então, eu determino o fator de potência e a partir daí eu posso determinar então a componente resistiva e a reatância deste ensaio de rotor bloqueado, linha, certo? A partir desta resistência de rotor bloqueado, eu posso determinar a resistência 2 do rotor, como sendo resistência de rotor bloqueado que está determinado aqui, menos R1. Este R1 é a resistência obtida no ensaio em corrente contínua, que nós já fizemos anteriormente. Então, nós já temos R2 aqui. Bom, esta reatância de rotor bloqueado linha, né, que está na frequência teste, eu preciso colocar agora na frequência nominal. Então, para fazer isso, para obter a reatância de rotor bloqueado a frequência nominal, eu vou usar esta expressão frequência nominal entre a frequência de ensaio vezes reatância obtida no ensaio rotor bloqueado com essa frequência de teste. Tá bom? Beleza. Obtida esta reatância agora, a frequência nominal com esta relação aqui, eu venho com este valor aqui. Eu entro agora, se eu quiser separar essa reatância de rotor bloqueado, se eu quiser separar, por exemplo, reatância 1 e reatância 2, eu tenho que saber como que está o projeto do rotor, né, das chapas do rotor, das barras do rotor. Então, usando a norma NEMA, por exemplo, ele me dá algumas características. Lembra que eu comentei que na classe B e C, o efeito das barras profundas fazem que a reatância de estator e rotor sejam diferentes. Então, observe aqui na classe B e C, a reatância do rotor é 0,4 e a reatância do estator é 0,4, este valor daqui, e do rotor é 0,6. Na classe C é 0,3 e aqui 0,7. Nas outras classes, rotor bobinado, classe A e classe D são iguais. Então, como funciona? Se eu entro com este valor, por exemplo, se for rotor bobinado, este aqui, então X1 vai ser igual a este valor daqui, vezes 0,5. X2 vai ser este valor daqui, vezes 0,5. E aí eu termino X1 e X2. E eu faço isso para as outras classes também. Então, para separar os componentes, tenho que saber qual é a classe de desenho. Ok? Bom, alguém pergunta, professor, se nós não temos um equipamento que tenha frequência variável no ensaio de rotor bloqueado, e eu faço com a mesma frequência, então aqui vai ficar a frequência nominal sobre a frequência de ensaio, fica 1. Então, não precisa fazer aqui, fica igual, certo? Mas lembre que nesse caso, se você estivesse na classe B e C, os parâmetros vão ser imprecisos. Aí quando você simula, vai ter imprecisão, vai trabalhar com uma imprecisão. Mas funciona, só que tem esse grau de incerteza, né? Beleza, então eu determino X1 e X2, eu posso determinar a reatância de magnetização, como sendo a impedância em vazio que foi determinada anteriormente, menos X1 que está aqui. E pronto, eu determino a reatância de magnetização e com isso eu termino os cálculos. Ok? Bom, alguém pode perguntar, professor, nós temos agora, eu separei, né, a reatância em duas partes, X1 e X2, usando a norma NEMA. Mas para Brasil, na NBR, né, na NBR que nós temos, não existe qualquer classe de desenho. Bom, nesse caso, se fosse uma norma brasileira, a norma NBR de 7094, ele dá as categorias que nós já vimos também em classe D, H e N. Então, fazendo uma comparação, na verdade, estas formas que estão aqui, estas figuras que estão aqui, na norma não existe, né? Ele só fala que categoria H tem que ter um torque maior que a categoria N. Categoria D é um torque maior, fala, né?
a eficiência da teoria D é pior que H. Então, ele só fala isso na norma, não diz que é uma figura desse tipo. Mas a gente desenha esta figura mais ou menos com as informações que são dadas na norma e também tomando conferência a norma NEMA. Então, nós podemos mais ou menos comparar e fazer o seguinte: a classe A, na norma NEMA, equivale mais ou menos à classe N. Não é igual, mas equivale, mais ou menos. Seria um motor de indução padrão, comum. Ok? A classe C equivale à classe H, a dupla galheiro de esquilo. A classe D, na norma NEMA, equivale à classe D, na norma NBR. Um motor que tem as barras bem próximas da superfície, portanto tem um torque de partida elevadíssimo, porém uma eficiência pobre. Tá bom? Então, a partir dessas informações, eu posso usar então aquela tabela da norma NEMA também para a norma NBR, lembrando que essa é a equivalência. Tá bom? Pronto. Agora vamos ter um exemplo para poder fixar o conhecimento. Bom, nós temos aqui um motor de indução 7,5 HPs, foi feito é um motor que está segundo o padrão da norma NEMA, 4 polos, 8 volts, tal. Ensaio corrente contínua está aqui os dados, ensaio em vazio está aqui as informações, 3 correntes, ensaio rotor bloqueado está aqui, e as correntes. Lembra que em rotor bloqueado, neste caso, ele colocou uma frequência de 15 Hz. Bom, que é um quarto da frequência nominal aqui. Então ele tem um equipamento de tensão que tem frequência variável, que foi o caso. E eu quero determinar os parâmetros e as perdas rotacionais deste motor. Bom, vamos por partes. Então, aqui está em estrela, né? Tá bom? Primeiro passo, eu vou somar aqui as 3 correntes, divido por 3 e encontro a corrente média do ensaio em vazio e também no ensaio em rotor bloqueado. Então aqui está o valor médio, certo? Interessante observar aqui que o ensaio, a corrente em vazio aqui, é basicamente a corrente do ramo de magnetização, certo? Então, olha só, a corrente de magnetização ficou em 1/3 aqui da corrente nominal, porque essa é a corrente nominal no ensaio rotor bloqueado, certo? Então, observa que, lembra que quando nós comparamos o transformador com o motor de indução, no caso do transformador, a corrente de magnetização é bem pequena, bem menor. Aqui no motor já não é tanto, né? A corrente em vazio é quase 1/3 aqui, ó, 30%. Mas ok, voltando aqui novamente ao procedimento. Então, no ensaio de corrente contínua, eu coloco a resistência, como está em estrela, eu encontro a resistência aqui, ó. Lembra a tensão bem pequenininha, 3,6 volts, a nominal é 208 volts, né? E eu encontro a corrente aqui, 28 amperes, e deu este valor de resistência do estator. Bom, agora vamos com o ensaio em vazio. Eu pego os valores monofásicos, tensão de fase, como está em estrela, divido a tensão de linha por raiz de 3, e a corrente de linha é igual à corrente de fase porque está em estrela, 8,17 é a corrente média. Bom, as perdas do cobre do estator é 3 vezes corrente monofásica vezes R1 porque está em estrela. Na verdade é sempre, né? Porque é monofásico, certo? 3 vezes I quadrado R, multiplicando deu 48,7 watts. E as perdas rotacionais trifásicas é a potência de entrada trifásica menos as perdas. Esta potência de entrada trifásica é do ensaio de vazio, né? Que está aqui. Então, deu 420 watts, perdas em vazio, menos 48,7 watts, deu 371 watts. Pronto. Então, eu já tenho agora as perdas rotacionais do ensaio em vazio. Bom, o que mais determina o ensaio em vazio? Determina esta relação da impedância em vazio, que vou mostrar mais à frente. Sendo tensão, dividindo corrente, tensão de fase, corrente de fase, deu 14,7, é X1 mais XM. Pronto, esta relação vou mostrar mais à frente. Tá bom? Beleza. Agora vamos com o ensaio em rotor bloqueado. Eu determino os valores monofásicos. Tensão de linha, tensão de fase, tensão de linha por raiz de 3 e corrente de linha igual a corrente de fase, corrente de linha, né? Porque tem estrela. Agora eu determino a impedância de rotor bloqueado igual a tensão sobre corrente de fase, está aqui, certo? Aí eu determino o ângulo de fase segundo o procedimento, como sendo cosseno da potência de entrada sobre raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha, aqui tensão de linha. Esta potência de entrada é a potência de entrada do ensaio rotor bloqueado, certo? Dá 920 watts. E determino que o ângulo é
4 graus. Então, esta impedância tem este ângulo. Eu posso separar a parte real e a parte imaginária. A parte real seria este módulo vezes cosseno e a parte imaginária vezes o seno. Está aqui. Como eu tenho a resistência do rotor bloqueado, que é a resistência R1 mais R2, então eu posso determinar agora o R2, porque este valor já tem o total. O R1 foi determinado em série corrente contínua, então substituindo valores aqui, este R1 foi determinado em série corrente contínua, eu determino que a resistência R2 será 0,151 ohm. Seria a resposta, uma das respostas. Bom, a reatância que eu determinado em série rotor bloqueado, esta reatância aqui é linha, porque está uma frequência teste de 15 Hz. Eu preciso colocar isso agora para a frequência nominal. Então, eu multiplico pela frequência nominal entre a frequência de ensaio vezes esta reatância. Este daqui vale 60, este vale 15. Então, vai ficar 60 dividido 15 vezes a reatância do rotor bloqueado, linha que eu determinei anteriormente, dá 1,34 ohm. Bom, então eu tenho agora a reatância do rotor bloqueado, que seria a reatância do estator mais a reatância do rotor. Se eu quiser separar duas parcelas, então eu venho com este valor daqui, eu vou com a tabela da NEMA. Se não tiver a NEMA, for uma norma brasileira, lembra aquela equivalência que eu falei? Bom, nesse caso é NEMA. Então, eu vejo qual que é a classe. Bom, a classe para este motor, segundo o enunciado, é a classe A. Bom, então, para a classe A, observa que os dois estator e rotor são iguais. Ou seja, x1 vai ser igual a metade do valor que está aqui. Então, seria 1,34 vezes 0,5, pode ter x1 0,67. Reatância 2 é igual a meio vezes este valor, vai ficar igual, certo? E, finalmente, a reatância de magnetização é a impedância em vazio que eu determinei anteriormente, menos esta reatância que está aqui. Então, fazendo esse cálculo, dá 14,03 ohm. Pronto, eu tenho todos os parâmetros. Então, agora eu tenho circuito equivalente monofásico. Resistência, reatância do estator, resistência e reatância do rotor, né, dividido entre S, e a reatância de magnetização que está aqui. Ok? E as pedras rotacionais é 371,3 watts. Então, essa aqui é a solução do meu problema. Só para fixar o conhecimento, eu vou deixar aqui um problema proposto. Então, é muito parecido aqui. Tem um motor de indução trifásico classe B, a norma NEMA, 208 volts, 6 polos, ligado em delta agora, 25 HP, e foi testado, obtém a seguinte informação: a tensão em vazio está aqui, Downs em vazio, em rotor bloqueado e o ensaio em corrente contínua, né? Pegue calcule para vocês o circuito equivalente e as pedras rotacionais, né? Para ter como referência, temos aqui os resultados, ok? Bom, então, com isso nós terminamos esta aula.